Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do CX Talks. Se eu não me engano, essa é a sexta edição, certo? Sexta edição do CX Talks. E hoje com um tema super especial, com dois convidados aqui do meu lado, para a gente tratar sobre cibersegurança. E qual que é a relação da cibersegurança com a experiência do cliente? Então, meu nome é Vitor, eu sou diretor comercial aqui da Nuveto e hoje a gente está com o meu xará aqui, Vitor. Obrigado pela presença. O Vitor, ele é especialista em inteligência de ameaças, tem uma consultoria, ele vai falar um pouco mais sobre isso, tá? E um tema super relevante hoje em dia. E do meu lado, o Leandro, também gerente antifraude do Bradesco, vai trazer muito conteúdo para esse nosso papo e essa dicotomia que existe entre experiência do cliente e segurança da informação. Mais uma vez, feliz com a participação de vocês aqui, sejam bem-vindos. Imagina, Vitor, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês, agradeço no Nuveto. Espero que esse podcast traga bastante insights em relação à segurança. Pode contar conosco, é necessário. Sensacional. Obrigado pelo convite. É muito bom para mim estar ao lado do meu amigo Vitor, né, que é especialista em ameaças, e eu acho que a gente tem bastante conteúdo interessante para trazer aqui nesse tema. Maravilha. E para a gente esquentar aqui, um pouquinho da história de vocês dois. Por que segurança da informação? Vocês estavam ali, começo de carreira, como é que vocês caíram nessa área, cara? Bom, vou contar um pouco da minha história. Eu sempre fui um cara muito curioso, né? Sempre fui muito inquieto, gostando de desafios o tempo todo. E eu caí na segurança por acidente, eu tirei por acidente. Eu trabalhava com infraestrutura de TI, entretanto era muita repetição, arrumando notebook, arrumando computador o tempo todo. Era sempre mais o mesmo, né? Você ia vendo um notebook de um lado, o outro notebook da mesma forma que você vai arrumar, enfim. Até que surgiu uma oportunidade no mercado financeiro, na área de cibersegurança, eu não conhecia. E quando eu entrei, eu vi que todo dia era uma novidade diferente, né? Todo dia era um desafio novo, você precisava ter um novo entendimento daquela ameaça que estava acontecendo, você precisava ter um certo tipo de provocação para que você entendesse aquilo que estivesse acontecendo. Então, eu diria que a área de segurança hoje, ao meu ver, ela é uma área que exige desafio o tempo todo, né? Ela desafia o profissional o tempo todo, ela exige um pensamento crítico, ela gera provocação. Então é uma das principais áreas de que o amanhã você nunca vai repetir o que você fez nos dias anteriores. Sempre é uma novidade diferente, uma área muito dinâmica, né? Não é uma área estática que os golpes eles permanecem, a forma de trabalhar permanece sempre a mesma, não. Ela é muito diferente. Então ela exige uma atualização constante do profissional, ela exige um estudo constante do profissional, porque se tu não estudar você morre. Basicamente é isso. O que me fez ir para segurança hoje é de fato essa adaptação que ela exige de constante e atualização que ela provoca que a gente tenha diariamente, todos os dias. O profissional de cibersegurança nunca está na zona de conforto, nunca resumir Conforto. Não, para no estresse constante, né? Isso é verdade. Na verdade, eu comecei com tecnologia com 12 anos, quando ganhei meu primeiro computador e queria descobrir como ligasse ele, né? Eu queria de qualquer forma descobrir como ligar. E desde então eu sabia que eu queria trabalhar com tecnologia a partir dali, né? E aí tinha um colega na escola que fazia umas brincadeiras, então me arrumou um disquete, eu coloquei no meu computador, era 3/4, eu coloquei lá e a tela mudou e eu, caramba, né? O que aconteceu aqui? Isso aí já me gerou curiosidade, aí eu caí definitivamente para a área de tecnologia, fiz ciência da computação, e fui prestar serviço. E uma dessas atividades eu fazia uma prestação de serviço no Finasa, que era do Bradesco, depois do Bradesco. E ali aconteceu um incidente de segurança, né? No AD e tudo mais, a gente perdeu ali por conta de um Trojan. E isso já me gerou mais curiosidade ainda, né? E passou um tempo, eu fui para a organização, né? Trabalhar lá na organização e eu recebi um convite que estava se criando na área de segurança, né, dentro do Bradesco, centralizando toda a parte de segurança. E na hora eu aceitei o convite, né? Não sabia qual que era esse desafio, porque até então era infraestrutura. Trabalhava com a parte de infraestrutura. E aceitei esse convite.
tempos depois eu fui trabalhar na resposta a incidente, no C-Search, na verdade, né? Tinha um grupo ali da Febraban que fazia análise de artefatos maliciosos e ali, na verdade, essa questão de artefatos maliciosos para mim e ferramentas sempre foi minha paixão quando fala de segurança, né? De tecnologia. E eu sempre quis descobrir como que esse negócio funcionava. E ali foi a minha oportunidade de saber como um malware funcionava e aí eu comecei como analista fazendo a engenharia reversa. Sensacional. Então, E o primeiro mito ou verdade de hoje aqui. Profissionais da segurança da informação são ex-hackers ou não? Ex-hacker. Olha, eu vou falar em termos genéricos que é mito. É de forma generalizada. Porque o hacker... Qualquer pessoa pode ser hacker, né? O hacker, ele não é um ator malicioso que, de fato, quer provocar um mal em um computador ou numa rede ou uma empresa ou qualquer coisa que seja. Não. O hacker, ele é alguém que detém um conhecimento aprofundado, seja de uma tecnologia ou seja de um computador específico, e ele ganha esse título de hacker pelo conhecimento que ele consegue. Então, o hacker, ele é uma pessoa que ele domina aquela infraestrutura ou aquela tecnologia, e ele demonstra domínio total sobre aquilo. O hacker, ele não se intitula como um, ele passa a ser reconhecido como um. Então, por exemplo, Fora. essa mesmo. Então, por exemplo, o hacker não necessariamente ele está associado com cibersegurança. É muito comum hoje, o Leandro pode falar muito bem, a gente vai sempre em muitos eventos, a gente está sempre junto na maioria das operações que a gente tem, e é muito comum você ver, por exemplo, pessoas de até outras áreas e não só no profundo conhecimento em liveness, por exemplo, biometria, governança, etc. Conhecimentos que nem nós mesmos temos, né? Então, o hacker, ele é isso, ele demonstra um domínio de determinado conteúdo, né? Seja de forma, claro, passiva ou ativa para a empresa dele, para o mercado, enfim. É muito comum que a gente associe o hacker com algo negativo, né? E aí, eu acho que dá uma confusão de termos, porque o hacker negativo, na verdade, não se chama hacker, ele se chama cracker. Isso, é quando ele tem Craquear o software. que nasceu daí. Exatamente. Então, o cracker, ele, de fato, ele detém conhecimento aprofundado da tecnologia, da infraestrutura, mas usa isso para o mal. E aí é onde nasce o cracker, que aí sim ele craqueia software, ele craqueia jogos, músicas e etc. Mas o hacker mesmo não necessariamente está associado a cibersegurança, mas como um todo, né? É isso. E até complementando, né? Porque quando a gente fala de hackeamento, né? A gente fala de biohacking, né? Que a gente viu até nessa dica na semana. O hack, ele está associado a estudo. Então, um pesquisador que conhece muito do tema, né? E aí você fala de controles também, né? Você sabe como passar ou mudar, né? Ou até bypassar o controle, né? E isso tá em todas as áreas, né? Você pode ser hacker em qualquer atividade. Né? Você lembrou bem, o biohacking é um negócio que tá... E carrega esse nome hacking, né? Então, por quê? Porque a ideia é você... Na verdade, é você se conhecer bem. A partir desse momento, você já tá num biohacking, né? Perfeito. Aí existem outros termos, né? Como é que o biohacking, tem o car hacking, que é um domínio de conhecimento da tecnologia específica. Temos o car hacking, biohacking. Aí você tem o hardware hacking também, que é quando você domina a infraestrutura, o hardware, as peças, utiliza alguns tipos de ferramentas. Não, enfim, o hacker não necessariamente só no sistema, né? Mas outros meios também, tipo a administração também, que ele pode falar. Interessante, pra mim é novidade. Legal. Bom, agora trazendo todo esse papo pro nosso mundo de CX e confrontando essas ideias. Primeira provocação que eu trago aqui para vocês é: como que a prevenção à fraude e a cibersegurança, elas são peças-chave para que cada clique, cada interação, cada transação sejam tão simples quanto seguras? Bom, né, no meu modo de ver, essas duas são duas áreas, né? Elas são muito próximas, elas têm que estar próximas, mas para mim são duas áreas. Aí o Vitor, ele pode me complementar. Um exemplo que eu uso bastante para falar sobre fraude, a importância da fraude e a importância do cyber, eu uso um computador mesmo, né? Onde o computador, o sistema operacional, ele tem que estar atualizado,
né? Você tem que estar ali com as melhores peças daquele computador, só que não necessariamente o software que roda nele, ele é a última versão, né? Ali é o papel de fraude. Por quê? Porque eu assumo o risco para rodar. Ah, mas por que você precisa não pode estar com Office 2019, você tem que estar com Office 2016? Porque eu tenho ali uma macro que só roda em 2016. Só que eu tô com o meu arcabouço muito forte, eu tô com a última versão do sistema operacional e tô com o hardware muito bem configurado, com uma análise de vulnerabilidade bem feita e eu posso assumir esse risco. Papel do cyber. O meu negócio está inserido dentro, onde eu tenho ali, posso ter sistemas que não estão, né, tão atualizados, mas aí eu tenho o time de fraude monitorando. Ele monitora esse risco. Ou seja, você participa como segurança da informação. Você participa apontando onde é que estão os riscos, trazendo isso para a ciência do negócio e junto vocês tomam uma decisão de quais as ações preventivas que serão tomadas para viabilizar aquele modelo para o negócio. E aí pensando no business de banco, um aplicativo mais fluido, sem fricções, uma experiência mais constante para o cliente. Até trazendo, né, fugindo até um pouco de tecnologia, para deixar até mais claro. Eu quero vender mais cartões de crédito. Certo. Se eu vendo mais cartões de crédito, a tendência é eu ter mais fraude. Quais são os controles que eu tenho para que eu possa aumentar essa campanha de venda de cartão de crédito? A fraude tem que estar junto. Só que o sistema onde eu estou vendendo isso também, ele tem que estar seguro, né? Então a cibersegurança e o fraude, eles têm que estar de mão dada o tempo todo. E ali tem que apoiar negócio. O negócio fazer negócio, porque no final do dia todo mundo quer ganhar junto, né? Quanto mais negócio, então, eu não posso pensar como um especialista de cibersegurança que eu vou fazer segurança apenas. Não, eu estou fazendo negócio também. Eu quero que minha empresa precisa lucrar. Como eu, que falei, sou só um pequeno especialista, eu vou fazer a empresa lucrar. Então, quais são os controles que eu vou colocar? Como que eu tenho que colocar esses controles para que negócio faça negócio? Perfeito. Perfeito. E eu acho que, até complementando o que o Leandro falou, o Leandro deu muito exemplo ali em relação ao pré-produto, né? Então, de como a gente deve cuidar da infraestrutura, do serviço, para o lançamento de um produto, para a execução que ele continue. E daí falando um pouco do pós, que é quando acontece um incidente, etc. Até como cyber, a gente também tem que se preocupar das distinções de trabalho. Porque, por exemplo, hoje tem o ransomware, né? Que é um tipo de ataque. O ransomware, ele é basicamente um malware que ele entra na empresa, criptografa os dados, extrai esses dados, então você perde o acesso a esses dados e você precisa pagar em bitcoins para você ter esses dados de volta. Basicamente, como que o profissional trabalha em cima disso? Tem muitas empresas que chegam lá, desligam o servidor e pronto, acabou. E aí vai trabalhar na criptografia da chave, ou tentar negociar com alguém, etc. Isso falando de cibersegurança e infraestrutura. Mas quando a gente fala de fraude, por exemplo, de um banco, no meu caso, se, por exemplo, o servidor do Pix for invadir, onde você precisa trabalhar um incidente em cima do Pix, você não pode simplesmente desligar o Pix. Você não pode, por exemplo, pedir um tempo maior, tirar do lado e trabalhar de outra forma com a remediação por outro lado. Não, você tem que trabalhar enquanto o Pix está no ar. Porque se você desliga, né, se você tira do ar, você não recebe uma multa do Banco Central. Exato. Então, até a forma de pensar, quando a gente fala de fraude, quando a gente fala de negócio, precisa ser diferente. Eu acho que um dos pontos que mais me preocupa, quando a gente fala do atual, né, nos dias de hoje, é que o profissional de cibersegurança, eu acho que de segurança da informação como um todo, ele tem uma grande dificuldade de trabalhar com o negócio. E o negócio, ele também tem uma grande dificuldade de trabalhar com a segurança, porque durante muito tempo, a segurança sempre foi aquela área de apontar o dedo e falar, corrija, ou então não vai pro ar, né? E eu acho que durante muito tempo isso acabou ganhando uma certa maturidade, uma certa resistência. Eu acredito que hoje, quando a área de segurança vai mostrar um apontamento de risco, uma solução de risco, a área de negócio vai falar, não, peraí, mas é o melhor óbvio, vai pro ar sim. Só que o negócio vai estar preocupado com o produto. A segurança vai estar preocupada com a ameaça. A área de negócio não vai ver ameaça, a gente vê. Você fala, pô, se a gente falar do liveness, por exemplo, vou dar mais segurança para o cliente, etc, para aqui, ó, seguro. Não, mas espera aí, e as novas ameaças? E a inteligência artificial? Como que você vai trabalhar em cima disso?
Eu acho que o negócio ele tá muito preocupado com a execução e a entrega, e a segurança ela tá preocupada com a não perca financeira, obviamente, né, porque vai sair do bolso dela, e também com os controles de segurança, que por muitas vezes o negócio não entende, mas também a segurança ela também tem responsabilidade por não saber traduzir. A segurança ela só chega pro negócio e fala, faça, mas ele não contextualiza. Mas por que eu tenho que fazer? Qual é a importância disso? Sabe? E eu acho a cibersegurança ela precisa olhar mais para o negócio, menos para a infraestrutura e deixar de ser mais agressivo. Eu não estou falando com uma outra pessoa técnica, eu não estou falando com uma outra pessoa de segurança, eu estou falando com um negócio, estou falando com o meu core. Sem esse negócio, eu não trabalho. Pois eu não existo. Exato. Então, é importante que a gente consiga conciliar as áreas, né? Claro, que o negócio saiba ouvir a segurança, mas que a segurança também saiba traduzir para o negócio. Porque assim, os dois, acho que nada vai pra frente. Não adianta você ter um excelente produto, acontecer uma invasão, cai tudo. Não adianta também você ter uma segurança super brutal, não vai vender pra ninguém, e também o negócio não faz negócio. Exato. Não, faz sentido. E indo nessa linha, e aí tanto para um banco, um Bradesco, quanto para as empresas que você presta essa consultoria, como que é esse planejamento? Por exemplo, o time de cyber, o time de segurança da informação, ele senta junto com o time de CX para desenho da jornada do cliente, para desenhar o user experience, se vai ter um duplo fator de autenticação, se não vai, se isso vai comprometer a experiência, se não vai. Na prática, como que isso acontece nas empresas? Bom, eu vou dar um exemplo geral e aquilo o Leandro pode complementar melhor. Hoje, o que eu falo para todo mundo é que a gente tem que ter 4 etapas muito claras e definidas de forma estática na nossa mente, que é planeja, executa, monitora e melhora. Então, eu preciso planejar de fato qual é o meu produto, o que eu quero lançar, o que eu quero fazer. Eu preciso planejar esses entregáveis, né? E também tentar entender de fato quais são os meus impedimentos. E aí, quando a gente fala de cyber, quais são os meus impedimentos? Ameaças, vulnerabilidades pode aparecer. O mercado também. Quando a gente fala de ameaça, a gente não está falando só de ameaça cibernética, mas ameaça de marca, de impacto em si. Então, como as pessoas podem comentar mal, negativamente. Hoje, tem muitas falsas ameaças, que é quando tem pessoas mal intencionadas que criam falsas vulnerabilidades, tiram um print do aplicativo, vai nas redes sociais, por exemplo, e acaba falando que aquele aplicativo tem diversas vulnerabilidades e então não tem nada. Mas é alguém que quer ganhar destaque, é alguém que quer ganhar notoriedade. E se você levar isso a sério, por exemplo, vai impactar o seu planejamento. Então, o segundo ponto é a execução, né, que é como você de fato executa, ou a monitoração, que é quando você revisita as 2 últimas etapas para saber de fato como que as coisas estão andando, se está aparecendo algum impacto, se não está. E aí, por fim, a melhoria, que é quando você, de fato, volta para toda a cadeia para melhorar aquilo que você deixou passar. Bom, depois de ter essas 4 etapas muito bem definidas, respondendo a sua pergunta agora sim, sobre o mercado como um todo, eu poderia falar para você que hoje temos um padrão muito mais estipulado para grandes empresas corporate, né, que é, de fato, grandes empresas. Mas eu digo para você com clareza que, na verdade, não. Infelizmente, tem muitas empresas, por exemplo, que não tem nem segundo MFA porque não querem impactar a experiência do cliente. Ela acredita que 1 segundo, 2 segundos ali de execução vai impactar o celular, o cliente como um todo, na experiência dele. Porém, se a gente for falar de perca, ele mais perde do que ganha, em questão de fraude. Hoje, as áreas de segurança, é muito raro quando você vê uma área de segurança que realmente senta com CX, ou não só CX, mas também com o negócio como um todo, com tudo isso, para falar sobre a modelagem de ameaças, para falar sobre, de fato, os riscos que isso pode apresentar. Quando a gente fala de ameaça, não necessariamente algo existente, mas de algo futuro também, que a gente chama de ameaça a longo prazo, né, que de fato é uma ameaça estratégica. É uma ameaça que pode estar começando a ser falada agora, mas que não está nos impactando agora, mas pode impactar daqui a 2 anos. A gente precisa começar a olhar para isso também. Só que tem muitas empresas que acabam não dando vazão a isso porque não está acontecendo na sua casa. Está acontecendo na casa do meu amigo. Então, tudo bem, então vida que segue. Só que, como eu disse, a segurança ela precisa sim traduzir isso de uma forma mais clara. Eu também me responsabilizo por isso. Eu também, como um analista e profissional de segurança, eu também entro no bolo. Eu não falo dos profissionais e me tiro disso. Não. Eu acho que, por exemplo, vocês que são aqui de negócio, né? Cabe a nós também tentar explicar cada vez melhor para vocês, para que vocês também sintam a importância da segurança nisso, né? Como a gente falou anteriormente,
Se você não tiver segurança no seu produto, cai tudo. Então, a segurança, a cibersegurança, a segurança da informação, a cibersegurança é uma área dentro de segurança da informação. Ela precisa, primeiro de tudo, entender o mercado, né? Entender os riscos que existem no mercado, entender os riscos que existem no seu setor, internalizar isso e transformar em uma modelagem de ameaça que seja apresentável à área de negócio. Daqui você entenda, seja através de um mapa de calor, quais são os riscos vermelhos que de fato podem impactar o meu negócio e quais são os riscos verdes que existem, mas que de fato tá tudo bem assumir, eu posso ver isso em um outro banheiro. Posso assumir como risco, né? Exato. Não, mas complementando, eu acho que é a maturidade, né? Tem empresas, né, quando a gente fala de bancos que já tá há mais tempo, já tem uma maturidade maior, mas ainda não é uma grande maturidade. Porque ainda você tem sim um desafio com relação a estar na criação daquela jornada. Existe o desafio, e aí eu trago muito exemplo com relação até à própria mensagem, que é uma coisa que às vezes as pessoas não se preocupam, mas é uma deixa perfeita para uma fraude. Né? Então assim, já tivemos situações onde a mensagem ela trouxe mais benefício para o fraudador do que um aviso para o cliente do que estava acontecendo naquela jornada. Ah, deu um erro na jornada, o fraudador estava tendo mais informação do que o cliente. Então assim, nem sempre, necessariamente, né, o que você está vendo só como uma jornada de negócio, ela vai te proteger. Ela pode entregar muito mais daquilo do que você, como negócio, estava imaginando. Ah, eu vou avisar o meu cliente sobre esse problema. Você está avisando ele, lembrando que fraudadores são clientes também. Você está avisando ele e todo mundo que quer se prejudicar. Exato. A informação vale para todo mundo. Eu acho que um exemplo claro disso, que me veio na cabeça agora, é exatamente do que você falou, é quando a gente encontra contas de e-mails de serviços. E aí você, por exemplo, tem um fraudador que pega uma base de e-mails e senhas e vai sair tentando em vários serviços. E aí, entrando nesse exemplo que ele falou, se você, por exemplo, coloca um e-mail e senha em um serviço de música, que eu não vou citar o nome hoje, e coloca a senha incorreta, ele retorna senha incorreta. Mas ele não fala do e-mail, porque o e-mail é correto. Então você já sabe que aquela pessoa tem conta naquele produto. Você vai olhar 100% da informação já está garantida para o fraudador. Então, falta a senha agora. Exatamente. Aí você coloca um ataque de força bruta, pra ficar mais claro, ataque de força bruta é quando você pega um robô automatizado, um código, enfim, ele vai tentar ficar várias palavras e números até acertar a senha em questão. Então, uma vez que você tem uma informação valiosa como essa, senha incorreta, mas o e-mail é válido, então eu já sei que eu consigo acessar esse serviço desde que eu consiga me passar isso. Que aí sim, é onde a gente acaba vendo muito êxito nisso. Perfeito. E uma pergunta. Dos principais desafios que tem nessa interlocução entre a área de negócios aqui, falando mais especificamente da área de CX, com a área de segurança da informação, qual que vocês colocam? É a comunicação de um time que fala business, um time que fala tecnicamente? Quais são os principais entraves que vocês veem? Eu ainda acho, aí, que nem o Victor trouxe anteriormente, né? Eu acho que a modelagem de ameaça, ela traria uma comunicação mais simples. Então, hoje, às vezes, o entendimento de negócio, ele é difícil porque a área de segurança também não traz, né, qual que é aquela modelagem. Ó, você está sofrendo isso hoje, você vai sofrer isso aqui amanhã, e esses são os riscos que você pode sofrer lá no futuro. Né? Então, a gente tem o hoje, o daqui a pouco e o futuro. Né? Só que isso não é discutido na mesa. Né? Precisamos lançar um produto, eu preciso colocar segurança. O que eu preciso ter? Você colocar isso. Ah, ok. Mas será que esses controles é para aquele negócio? Porque também do outro lado não tem o entendimento de, mas qual que é o negócio? O que nós vamos vender? Qual que é o produto que nós vamos vender? Para a gente poder montar uma modelagem. Então, existe a comunicação hoje, que eu falei, a questão da maturidade, ainda não é maduro essa comunicação. Eu acho que ainda tem um caminho muito longo para a gente criar essa maturidade de comunicação entre negócio. Na minha visão, como um profissional de segurança, é muito mais a área de segurança. Né? Eu vejo muito mais que nós pecamos muito, porque a gente tem a informação de risco na mão e a gente só fala, precisa colocar porque você tem um risco. Mas qual o risco? Não, precisa colocar porque eu tô te falando, sou de segurança, você tem um risco, mas eu não sei qual que é esse risco. E a gente também não se preocupa para saber se de fato, é porque assim, muita gente ela acaba
elencando uma ameaça com risco. Então, assim, a ameaça, sei lá, é um risco. Pô, eu tenho uma infraestrutura de banco, então quer dizer que o meu risco, por ser o risco financeiro, né, eu vou estar suscetível. Mas, espera, você sabe qual é o seu produto, o seu negócio? Será que essa recomendação de segurança é aplicável ao meu produto neste momento? Eu acho que muitas pessoas, principalmente de segurança, eles não se preocupam com, de fato, com qual produto você está trabalhando, com qual a sua jornada do cliente, para saber se de fato deve ser aplicável ou Qual contexto para inserir? exato. Um exemplo claro que eu dei sobre o Pix, né, anteriormente, um outro exemplo que a gente também pode falar do Pix é sobre a trava de segurança da chave Pix. Então, por exemplo, hoje tem muitos golpes que as pessoas acabam fazendo no Pix, que é quando você pede a reivindicação da chave Pix. Eu descobri seu e-mail, pego a sua chave Pix e coloco em outro banco. E aí a gente fala, pô, é só o banco travar. É muito simples. Mas será que ele pode fazer isso? Será que na resolução é permitido que isso aconteça? Será que nas auditorias que o banco sofre, eles permitem que isso aconteça? Assim, eu preciso entender o negócio para saber se isso pode acontecer. Porque o risco é claro, não, o risco é esse, tudo bem, esse é o risco. Mas você já foi entender sobre o produto, de fato, se o produto pode sofrer esse tipo de alteração? Que não pode. Então, eu acho que cabe a nós também entender mais sobre o produto, o contexto, onde a gente está inserido. Não é só porque eu trabalho no mercado financeiro, num banco, por exemplo, Bradesco, Itaú ou qualquer outro, que eu sei sobre qual é o meu core. Não necessariamente. Uma área de segurança cada vez mais estratégica e presente nessas discussões do negócio em termos de crescimento, NPS. E por isso que hoje temos o BISO. Hoje nós temos o CISO, que é o Chief Information Security Officer, que é um executivo de segurança que responde pela segurança da informação da organização. E além disso, nós temos o BISO, que é o Business Information Security Officer, que é um executivo que está abaixo do CISO, mas que ele vai dar o contexto do negócio. Então, por isso, deixa eu falar de uma holding. A holding tem 20 empresas, 15 empresas, a gente tem financeira, a gente tem empresas de energia, a gente vai ter empresas de saúde, enfim. Mas o CISO, ele não vai entender do financeiro como ele entende, por exemplo, da saúde. São coisas diferentes, então ele precisa de alguém que vai traduzir isso para ele, que aí é o gente do BISO. O BISO vai entender daquele setor específico, então assim, olha, realmente o meu negócio, o meu risco é esse. CISO, o que a gente faz? Então, por isso que hoje temos esse cargo, o mercado ele precisa se adaptar cada vez mais e entender que cada negócio tem uma necessidade, cada negócio tem um tipo de ameaça diferente. E outra coisa, a geolocalização também. Eu vejo muitas pessoas falando, mas lá na Rússia, lá na Europa, as empresas do meu negócio só tem tal tipo de impacto. Mas espera, está na América, que é outra questão. Nos Estados Unidos, lá na América do Norte, tem terrorismo. Mas a gente está no país do jeitinho, né? Exato. Quando a gente fala de fraude, o Brasil hoje ele é um dos principais países do mundo que mais sofre fraude. Nós temos os principais alvos. Sim. Nós temos os bancos mais seguros do mundo. É porque nós temos os maiores investimentos em segurança e tecnologia? Não. É porque nós temos os melhores fraudadores. E não é zoeira, é fato. É um dado do Banco Central e da Polícia Federal. Nós temos os maiores fraudadores e com isso faz com que a gente se atualize cada vez mais e implemente regras cada vez mais nos nossos bancos. Hoje nós somos exemplos para a Europa, nós somos exemplos para a Ásia, inclusive o Pix. O Pix hoje nós já somos o segundo produto mais evoluído do mundo, mas nós somos o primeiro que mais evolui constantemente em termos de segurança. É muito interessante esse tipo de dado para a gente entender qual tipo de mercado nós estamos inseridos, se de fato nós devemos se espelhar em outros países lá fora, ou se de fato nós estamos no caminho onde nós somos os exemplos e nós precisamos mudar isso, sabe? Isso é interessante. Eu fui em um evento e uma empresa de segurança da informação, cibersegurança, o presidente da empresa, ele falou exatamente isso. Ele falou assim, olha, a gente tem presença no Brasil, a gente tem presença fora. Qual que é a vantagem e a desvantagem de ter presença no Brasil? Primeiro, o que você falou, a gente tem os sistemas mais seguros do mundo. Então, as empresas brasileiras aqui que desenvolvem em cima do aprendizado que existe aqui, elas sim estão à frente, elas estão na vanguarda. Por quê? Porque aqui os nossos fraudadores, eles são criativos e a gente sempre
exporta a fraude. Então a fraude acontece aqui e depois ela vai acontecer em outro lugar do mundo. Exato. Uma vez que o antifraude ele está já previsto no software e a gente exporta, esse software lá para fora ele acaba ficando ainda mais seguro do que ele é aqui para o Brasil. Porque a gente acaba exportando essas práticas de fraude, fraudulento, assim, etc. Legal. Bom, trazendo agora para um outro tema que é hype no momento, que são os agentes de IA baseados em LLM, em toda essa parte de IA generativa, etc. Do mundo olhando pela ótica de CS. São músicas para os ouvidos. Então a gente vai ter um agente de IA que ele fala como um humano, que ele escreve como um humano, que ele vai poder aprender um repertório imenso de informações. Então tudo que você tem documentado, base de conhecimentos, FAQ, site, enfim, você determina toda a parte de aprendizado para usar isso na sua área de atendimento, né? Então você de fato tem um super agente de atendimento lá. Qual que é a contrapartida disso, agora mais relacionada à privacidade dos dados e segurança da informação? Eu posso só começar com essa, eu posso começar com essa. Tanto é que eu comecei a estudar, estou fazendo agora uma pós-graduação voltada a isso, até para entender como que esses modelos são criados e da onde que a gente vem exportando esses modelos, né? Pensando já em segurança, porque para mim o mais importante ali, quando a gente vai trazer o conceito de segurança, é a curadoria de como aquilo foi criado, né? O que ele pode receber e o que ele pode devolver. Essa curadoria é a mais difícil, né? Então, quando a gente vai colocar um chat para um cliente, talvez ainda falta, claro, é um aprendizado, é algo muito novo. Eu acho que a gente ainda vai passar por muitos momentos diferentes quando a gente fala de IA para atendimento de cliente. Porque eu não posso colocar todo mundo na mesma caixinha, né? Então, o atendimento para vender um produto tem que ser uma coisa, o atendimento para um saque tem que ser outra. Ele não pode estar dentro da mesma caixinha, senão daqui a pouco ele está respondendo o saque, compre um produto aqui, né? Então ele vai dar uma alucinada ali e você começa a ter problemas no atendimento, né? A gente já viu aí no passado problemas de injeção também quanto a isso, né? Então, por isso que a curadoria ela é muito importante. E a gente está falando de uma caixa preta, né? Uma vez que você joga a informação lá, o que ela vai devolver de informação depende do que você veio treinando ela para devolver de informação. Ela pode alucinar ali no meio e trazer e fazer uma resposta não muito agradável para o cliente. Ela pode estar de mau humor e devolver uma resposta não muito agradável, né? Exatamente. Eu acho que você falou uma coisa interessante no início da sua pergunta. Você falou que a IA são músicas para os seus ouvidos. E da mesma forma que ela é música para os seus ouvidos, ela é música para os ouvidos dos trovadores também. Então, tipo, eu deixei essa parte para ele trazer gente e eu não quero ser o cara do mal do IA, entendeu? Deixa. A IA hoje, a gente tem muita mania de falar que ela é generativa de forma autônoma, né? E na realidade ela é preditiva. Então assim, ela pega dados do passado, dados que você imputou, e a partir desses dados que ela vai gerar outros. Mas ela não cria dados do zero, né? Então assim, ela não inventa dados, ela não vê o futuro. Então, se você perguntar pra ela como vai ser 2050, ela não vai falar. Ela pode até falar, desde que tenha dados imputados anteriormente, fale 2050 será da seguinte forma. E ela vai lá e ele aplica isso para você. Quando a gente fala, por exemplo, de chatbots, que é o exemplo que ele deu, que sem dúvidas nenhuma é um exemplo que talvez vocês usem, para que tire dúvidas, para que fale sobre tecnologias, etc. Da mesma forma que vocês utilizam para aplicar na jornada de vocês, os fraudadores, eles também utilizam as mesmas tecnologias que hoje vocês imputam informações para bypassar essas informações. Então, bancos, empresas, outros tipos de empresas de infraestruturas críticas, etc., eles, cada vez mais que eles estão utilizando inteligência artificial durante os seus processos de negócios, mais gestão de vulnerabilidade eles precisam fazer, né? Que é a curadoria, como ele falou. Não só isso, mas também de softwares. Eu já peguei bancos, por exemplo,
desenvolvendo o código que é inteligência artificial e mandando a mesma IA revisar o código. Tipo, como que eu vou revisar aquilo que eu mesmo produzi? Se tiver falhas, eu não vou ver. Mas se eu, por exemplo, pego esse mesmo dado, jogo na mão de um fraudador que quer entrar nesse bando, por exemplo, quer entrar neste negócio, ele já vai ter nas mãos o código que você usou, ele já vai saber o que fazer com aquilo. Só falar, agora, por gentileza, me ensine uma forma de bypassar esse tipo de código, ou de, por exemplo, colocar um malware neste tipo. Malware é um termo genérico de vírus. O vírus, ele é um específico de malware, mas quando a gente fala de malware, é como se fosse uma doença, um artefato malicioso para o computador, para a rede como um todo, né? Então, assim como doença, a gente tem diversos termos, gripe, etc. Malware é a mesma coisa, malware é uma doença. Então, me ingere ou desenvolva um malware para eu invadir, por exemplo, esse tipo de rede. A IA já vai ter todo o código ali que você inputou. Ela produziu aquilo, ela te ajudou a desenvolver aquilo. E você simplesmente pegou e colocou no seu negócio. Eu acho que hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque não só a inteligência artificial, mas qualquer tipo de ferramenta, eles servem para apoio. As ferramentas, elas estão para te apoiar, não para fazer para você, não para tomar o seu lugar, não para desenvolver para você. Eu acho que quanto mais os profissionais vão tendo acesso a esse tipo de tecnologia, maior o cuidado que isso aqui você ter. Porque você vai ficando mais folgado, ela vai fazer para mim, ela vai me ajudar e tá tudo bem, ele que segue. Mas esse tipo de informação que você está colocando ali, tá tomando um conhecimento público. Tá indo para uma base de dados. A base de dados é sua? Não. Às vezes você paga pelo serviço do ChatGPT ou qualquer outro tipo de serviço, por exemplo, mas ainda assim o banco de dados não pertence a você. Tá indo para um terceiro. E esse banco de dados que tá indo para um terceiro é o mesmo tipo de banco de dados que tá guardando informação de outras pessoas, que também podem ser utilizadas no futuro, como você pode ver hoje. Hoje a IA ela tá gerando imagens. Hoje tem um tipo de golpe que é o sextorção. Às vezes você pega foto de uma pessoa 3x4, somente a foto 3x4, joga no IA, seria no GPT ou no malware GPT, ou qualquer outro tipo de IA com esse fim, gera uma imagem sexual dessa pessoa. Ela vai pegar o seu rosto, colocar num ator ou numa atriz, por exemplo, de conteúdo adulto, e a partir disso vai ter um vídeo ou filme seu circulando por aí, um golpe no seu nome, enfim. É apenas um exemplo para a gente ver a capacidade que a IA tem hoje, o poder que ela tem hoje. Um simples artefato, como eu disse, ela não cria do zero, você precisa dar uma informação antes, e neste caso foi a foto 3x4, e ela cria todo o restante. E aí, da mesma forma, os fraudadores utilizam essa massa de dados que você já imputou sobre o seu negócio para usar para ferir o seu próprio negócio. Então, mas ele teria que ter acesso a essa massa de dados usada para treinamento. Em que em tese já tem, mas tá público. Se você perguntar pro ChatGPT hoje, por exemplo, falar assim, olha, o grupo no BT tal empresa de tal setor, já tá impulsado. Se a informação, em algum momento alguém jogou lá, ela tá lá. E aí também é um ponto que assim, né, é bonito falar que, eu tenho, né, uma IA generativa, eu tenho, né, chat, mas eu não resolvo com machine learning. É mais barato e eu tenho um controle maior, né? Então, nem sempre o que é bonito, né, é seguro. Sim. Né? Então, dependendo do tipo de negócio, vale mais a pena apostar no machine learning, né? Deixar ele mais robusto do que usar a IA generativa. Perfeito. Exato. Hoje, muitos profissionais, eles acabam se tornando dependentes dessas ferramentas, né? Isso é muito preocupante, porque as ferramentas, elas vão detendo todos os tipos de dados que você está imputando, e posteriormente ela vai usando esses mesmos dados que você imputou para terceiros e até mesmo para outros funcionários da sua própria empresa também, de outras áreas, etc. O que é um grande risco para o seu negócio. Perfeito. E aí, só complementando aqui, Leandro, você estava comentando, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, que o que muitas empresas fazem para manter os dados protegidos é usar o motor de IA, mas fazem informações próprias privadas. A base, né? Então você consegue contratar só esse motor, que é a caixa preta, você não sabe, é uma conexão de API que te manda um conjunto de informações, vai até sua base, coleta os dados que você tem, e aí então ele consegue te trazer informação. Esse é o melhor modelo porque você deixa essa base privada. Você consegue colocar as informações do seu negócio ali, então o seu risco é menor de ela
alucinar, mas precisa também fazer ali um controle de entrada de informação, né? Então, antes da informação cair para essa base, como ela é um controle, claro, aí você precisa dedicar um time também para olhar as informações que tem ali, as palavras e como está feita a classificação dessas palavras ali dentro, para que ela não responda, né, não faça uma mistura de resposta de palavra que traz uma menção para o cliente. Rails ali para dar esses dados. Os profissionais de curadoria, eu acredito que não muito longe a gente já vai começar a ter no mercado. Profissionais que conhecem inteligência artificial, que conhecem sobre machine learning, mas que é para trabalhar em cima dos dados que tem ali, não para o desenvolvimento do motor. Porque hoje a gente tem bastante gente, que eu comentei, né, eu estou fazendo ali a pós para entender, mas que eles querem desenvolver o IA. Né? Mas o mais importante do que desenvolver a IA é saber tratar os dados que vão para ela. Né? Então isso daí ainda não se pensa tanto, né, em quem vai proteger esses dados, como vai ser esse time de curadoria, como que nós vamos montar, quais são os perfis de uma pessoa que tem que estar aqui nesse time de curadoria, o que ele precisa ter, quais são os skills que ele precisa ter técnicos para ele estar no time de curadoria. Excelente, excelente. Bom, e para a gente fechar aqui, vou pedir para vocês um exemplo de onde a cibersegurança, segurança da informação, prevenção à fraude, privacidade dos dados, enfim, foi determinante para manter a confiança em um momento crítico para a organização que você trabalha, o banco ou alguma das organizações se você presta serviço como consultor. Bom, eu vou dar um exemplo. Hoje eu trabalho na Cura, né? A gente trabalha com inteligência de ameaças cibernéticas e o nosso principal core é, de fato, identificar ameaças, seja menções em grupos, imagens, fotos, vídeos, seja no Telegram, WhatsApp, fóruns underground, que é a Deep Web, Dark Web. Então, o nosso objetivo é identificar de forma proativa as ameaças antes delas baterem na porta das organizações. Então, por exemplo, um exemplo do próprio Bradesco, o caso do Leandro, né? Já alguns casos, por exemplo, a gente identificar menções de determinada instituição 10 horas da noite, final de semana, é muito além do comum. Então, supondo, né? Durante um ano ou no mês, a gente tem, sei lá, de 20 a 30 menções dessa organização. E num determinado dia, das 9 às 10 da noite, a gente está tendo 250, 300 menções de uma instituição. Você fala, pô, a gente precisa analisar. Tem algo de anormal, porque se a gente já está sobrepondo todas as menções do ano em um único horário, alguma coisa tem. E aí, nesse momento que a gente pega para analisar esses dados, né, eu vou dar um caso prático que aconteceu, foi quando, anteriormente, né, eu já estava trabalhando em inteligência de ameaças cibernéticas, e aí houve um determinado dia, no período noturno, que alguns grupos de ameaças do Telegram estavam falando sobre bypass em Liveness. Então, eles tinham descoberto uma vulnerabilidade em uma instituição financeira. Eles verificaram que eles conseguiam dar bypass no Liveness dessa instituição ao tentar várias vezes ali ao entrar na conta. Então, eles pegavam a conta de um cliente e ficavam tentando entrar. E depois de 10 a 20 tentativas mais ou menos, o Liveness, o motor, ele entendia que aquela pessoa que estava tentando entrar era de fato o dono da conta, e não aquela pessoa que já tinha um rosto cadastrado. Então o motor, ele estava sobrepondo as imagens, né? Ele estava sobrepondo as fotos. E aí os caras identificaram essa vulnerabilidade, os provadores, e começaram a expor no grupo. Eles começaram a expor ali no grupo em questão. Então muita gente começou a tentar, muita gente começou a falar, e aí de fato a gente identificou o problema, identificamos o grupo em questão, o modus operandi, porque eles mesmos estavam falando sobre, internalizamos, para entender de fato como que esse golpe estava acontecendo. Tinha alguém participando desses fóruns? Sim, sim, a gente sei que tem. Aí é onde de fato entra de fato a área de inteligência de ameaças cibernéticas. Somos a ponta do mundo externo dentro da organização, de certa forma. Então, nós somos da organização, mas nós ficamos no mundo afora. Então, entendendo como os fraudadores funcionam, conversando com eles, entendendo junto com eles. Então, a gente está sempre envolvido no ambiente deles
Mas claro que toda informação que a gente pega, que a gente identifica, a gente traz para dentro de casa. Então a gente trabalha de forma proativa. A gente entende uma ameaça, uma suposta ameaça que vem a acontecer ou que está começando a acontecer, já traz para dentro para a gente colocar medidas de segurança e reativas a isso. Nesse caso, por exemplo, foi 2 ou 3 golpes que começaram a acontecer, e aí muita gente começou a tentar, a gente trouxe para casa, vimos que de fato estava tendo bastante tentativa de acesso, a gente já conseguiu controlar muito antes de ter qualquer tipo de dano milionário em relação a isso. Não, tem um exemplo já do passado, né? Pra gente trazer também um passado e ver como é importante, né, essa área quando a gente fala ou de cibersegurança ou de antifraude, né? A gente teve num passado, bem passado, até antes da pandemia, né? Onde o Anonymous ficou famoso naquela época porque ele estava atacando vários bancos. E uma empresa que apoiava muita gente com relação à ameaça, ela conseguiu, né, em um dos fóruns, o dia em que isso ia acontecer lá no banco. E a gente foi acionado antes. Assim, então a gente conseguiu fazer uma contenção maior do que aqueles que não tinham essa operação, né? Então, a partir dali, essa importância, né, ela se tornou maior. Então, a gente conseguiu se antecipar. Ah, não teve dano? Teve dano porque eles usaram um DDoS muito, né, muito potente, mas a recuperação foi mais rápida devido a isso, né? Não que você não vai sofrer o dano porque você conhece a ameaça e eles já se organizaram, eles já estão começando a te atacar quando já está nesse nível. Mas você com essa ameaça na mão, você consegue diminuir o seu tempo. Perfeito. Então, para quem está criando agora uma área de fraude, ou para quem está subindo uma área de fraude dentro da empresa, é de suma importância você ter dentro dessa área de fraude, e até para você ter um contexto, né? A gente fala bastante sobre esse tema, porque você criar essa parte de inteligência dentro do antifraude, né? Ele pode estar em outro lugar da organização? Pode, mas você não vai ter a mesma velocidade. E aí também você não está no dia a dia do contexto do dia a dia, né? Do que é o antifraude do dia a dia. Então você consegue antecipar esses tipos de ataque. Começou a mencionar muitas coisas, estou conseguindo fazer, sei lá, compra do cartão X na loja X. Você já vai lá e já, opa, peraí, esse cartão é meu, deixa eu ver lá na minha operação de cartão se está acontecendo alguma coisa lá, se subiu o número de tentativa de compra desse aplicativo, né, do mercado X, se ele está fazendo mais compra aqui, porque eles descobriram uma falha. Sim. Você consegue agir muito mais rápido. Se você depender de um reporte de uma outra área, às vezes a ação não é rápida e assim, o fraudador ele começa meio-dia, 2 horas ele termina. Se a informação não chegou, acabou, ele já roubou tudo que ele tinha que roubar. É muito rápido. Quando eles se organizam, é um negócio que vai muito rápido. Ou seja, a importância dessa área de inteligência de ameaças e estar com o ouvido lá, entender o que está sendo planejado e se antecipar para evitar que isso chegue numa proporção muito grande e nem sempre é possível conter. Se você, né, dependendo do tamanho da empresa, é válido você ter um time especializado em infraestrutura, né, saúde, né, no nosso caso lá a gente tem infraestrutura, a gente tem saúde, a gente tem consórcio, você precisa dos times especializados, porque os fraudadores são especializados, os que são de infraestrutura é o grupo de infraestrutura. O grupo de infraestrutura ele não está junto com o grupo que vai falar sobre cartão de crédito. Ele pode até se aproveitarem ali entre eles, mas os grupos, o Vitor pode até falar melhor, eles são literalmente organizados. E até mesmo complementar essa fala do Leandro e trazer também uma crítica, a minha área mesmo de atuação, aí, enquanto analista de inteligência de ameaça, falando especificamente para quem trabalha com inteligência ou desinteligência de ameaça, tem tudo, só não tem inteligência. É quando nós não entendemos a importância de olhar para fraude, quando a gente não entende a importância de olhar para determinadas ameaças e acreditar que fazer inteligência é controlar a ferramenta. Eu acho que isso, o analista de inteligência de ameaças que trabalha especificamente com ferramenta, ele não trabalha com inteligência. Ele trabalha controlando uma ferramenta que qualquer pessoa pode controlar. Eu, Leandro, enfim, você ou qualquer outra pessoa presente aqui nessa sala. Então, o analista de inteligência de ameaça, ele precisa ser aquele cara que ele vai estar inserido nos contextos de ameaças, propriamente dito, nos fóruns, nos chats e etc.
ele vai estar, de fato, sabendo diferenciar qual, de fato, é um ator de grande relevância, que, de fato, vai produzir aquela ameaça, ou que, de fato, vai ser uma ameaça para você, que, de fato, pode te atacar, ou aquele cara que tá ali naquele grupo somente para causar, para entender e querer tumultuar. Então, é importante para a de ameaça, ele entenda quem vai gerar isso para você, quem não vai gerar isso para você, que saiba que, quando a gente fala de ameaça, a gente não vamos falar de ameaça cibernética, mas também de ameaça física, né? Hoje, a área de segurança cibernética, especificamente falando a área de inteligência de ameaças, ela está muito relacionada à segurança física, ela está muito relacionada à fraude, ela está muito relacionada com conscientização, com marketing também. A gente fala muito de uso de marcas. Hoje a gente vê muitos grupos, por exemplo, criando redes sociais falsas, criando páginas falsas da sua empresa, e você precisa entender de fato se aquela for pertence à sua empresa, se aquele logo está alinhado com a sua empresa. É importante que as áreas comecem a conversar, né? E cabe ao analista de inteligência de ameaça entender de fato o ambiente que você está inserido e como você deve internalizar essa informação para saber qual risco a sua organização deve dar àquela informação. Se de fato é um risco alto, se é um risco baixo, para que de fato toda a severidade que seja dada àquela informação seja dada de forma preditiva e, claro, precisa. Não adianta você internalizar todo tipo de ameaça como risco alto, como crítico, porque no final, tudo que é crítico, no final não dá bem. Tudo é urgente, nada é urgente. Exato. Então, assim, muito importante que você entenda isso. Um exemplo claro que o Leandro deu sobre o Anonymous, né? O Anonymous, ele é um grupo de hacktivismo. Então, se eu falo de Anonymous, eu estou falando de algo ilegal? Não. Eles, da mesma forma que a gente tem ativistas feministas e outros tipos de causas abraçadas, a gente tem falado de pessoas que detêm conhecimento de tecnologia, que também são ativistas, que no caso são os anônimos. Eu posso ser um dia, ele pode ser um dia, você pode ser um dia, você abraça uma causa, vai lá e sai dessa causa. O líder deste grupo é aquele cara que vai levantar essa pauta. Como também a gente tem um caso, como ele mesmo falou, de uma causa que é atacar o mercado financeiro. E aí sim, a gente viu que era algo malicioso, tratou, o cuidou, ok. Mas se a gente partir desse pressuposto que tudo que vier de Anonymous é algo negativo, isso é inteligência? Não. Então aí sim a gente deve tomar um cuidado muito grande, que eu vejo hoje vi uma menção sobre a minha empresa, vamos internalizar e como tratar. Pessoal, cuidado. Mas cara, que menção você deu? Vi a menção que o meu aplicativo está vulnerável. Qual vulnerabilidade? Não sei, vamos ver. Então tudo que você internalizou até agora é inútil, não serve de nada. Me traga a informação, e não me traga a menção, me traga o contexto, para que eu possa estar em cima disso. Eu acho que é o que falta aos analistas inteligentes. Não, perfeito. E eu queria trazer até um ponto que eu sempre falo, né, deixar uma voz aqui, né, qual que é a sua última mensagem do meu CP? Mas a gente está lidando no final, quando a gente fala de negócio, fraude e ameaça, a gente está lidando no final com um elo que é o cliente. Sim. E quando esse cliente ele sofre uma fraude, ele pode cair numa depressão, ele pode se matar, né? Então, assim, não é só o time de inteligência de ameaça. É o time de inteligência de ameaça que vai me proteger o meu cliente. É o time de inteligência de ameaça que vai impedir que o meu cliente, lá no final, ele perca o dinheiro dele, que era os últimos centavos para pagar um boleto super importante, ou o último dinheiro que ele tinha para comprar a casa, que ele suou para guardar, e ele não realizou o sonho dele porque ele sofreu um ataque, né? Então, assim, o time de negócio, pensar em clientes, pensar em jornada, deixar bonito é legal. Mas se ele sofre uma fraude, primeiro que ele abandona o seu negócio. A primeira coisa que ele vai falar, esse cara não é seguro. Aí você tem um problema até de marketing. Ele nunca vai recomendar seu negócio, porque ele sofreu uma fraude lá. Pode ser por um erro dele? Pode ser por um erro dele, não, né? Um golpe que ele tomou. Mas ele não vai recomendar mais, ele vai tirar lá. Mas eu acho que o mais crítico, e aí tem até o filme, né, o Beekeeper, né, que é um filme que vale e recomendo assistir, que ele fala disso, né, de uma operação de fraude, onde a senhora tomou um golpe lá, milionário, e ela se suicida. Mas isso é real. Eu fiz um estudo, levei o ano passado no Mindsec, e isso tem aumentado cada vez mais. As pessoas tomam... Minha mãe sofreu isso. Foi lá o motoboy, no dia do aniversário dela, levou 5 mil dela, ela passou alguns dias de cama, porque ela não acreditava que ela tinha caído naquilo, e era um dinheiro que ela ia fazer a manutenção lá do negócio que ela estava guardando para fazer a manutenção da casa dela. Então, assim, no final, que a gente fala de ameaça, fraude e negócio,
Eu estou falando de um cliente que tem coração, de um cliente que tem uma família para cuidar, de boletos para pagar. E que ele tá no centro de tudo. Que ele é o centro de tudo isso. Não, esse é um ponto, assim, acho que não podia ter um fechamento melhor. Quando a gente fala do mundo financeiro, a gente está lidando com sonhos, as pessoas com frustrações, com como manter uma família, e cliente vítima de fraude, você está impactando todos esses aspectos da vida dessa pessoa. Então eu acho que o profissional de segurança, quando a gente fala do ramo financeiro e-commerce, eu acho que no nosso negócio é essa proteção. Para mim, para nós, o meu dia a dia ali o cliente não pode sofrer isso, porque eu também tenho meus sonhos com meus filhos, com a minha família, enfim, e esse mesmo sonho outras pessoas também têm. Espetacular. Leandro, Vitor, prazerzaço ter vocês aqui. Eu que agradeço. Obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado. Esse foi o sexto CX Talks. Acompanhem, continue acompanhando a Nuveto, o Grupo Nuveto nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, e fiquem atentos para o próximo. Um abraço e tchau, tchau. Obrigado, valeu. Tchau.